Boa noite, boa noite, boa noite. Então vamos lá, vamos bater mais um papinho aqui a respeito da nossa vida, né? Então, pessoal, a nossa vida ela se resume, como diz o budismo Nichiren Daishonin, a 10 estados de vida. Você tem o inferno mais baixo, que é o inferno, estado de inferno, que é o sofrimento absoluto, até o mais alto, que é o Buda, né? Que é a pessoa que se ilumina para a vida. Né? Então, nós temos 10, né? Inferno, animalidade, ira, animalidade, fome. Então, inferno, ira, animalidade, fome, fome, animalidade, fome, ira, alegria. Bom, são 6 os estados inferiores: inferno, animalidade, ira, fome. Puxa vida. Alegria, tá faltando um, são 6. São 6. Agora eu não me recordo esse quinto. Mas vamos lá, o inferno é o extremo sofrimento da pessoa. Ela sofre muito, 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 muito. Depois você tem a ira, né? O tempo inteiro estresse, o tempo inteiro nervoso. Depois você tem o fome, fome de desejo. Aí todo esse tipo de desejo mundano, né? A gente é muito aflorado nisso aí. Aí depois você tem o animalidade, você trata mal as pessoas. É como se fosse um animal, você trata por instinto. Depois você tem a alegria, que é o dos mais baixos é o mais elevado, que é a alegria. Mas esses 6 estados de vida, os 6 primeiros, ou seja, os inferiores, você fica gravitando neles. Hora você está no inferno, hora você está na alegria, hora você está na animalidade, hora você está na ira, hora você está na fome, hora você está no desejo, hora você está. Então você fica. Aí depois nós temos 2 intermediários, que é a absorção e a erudição. Absorção no sentido de que depois que você começa a estudar o budismo, Nichiren Daishonin, você começa a absorver aquele conhecimento e aí você alça para o 8º estado, que é o de erudição. Você começa a entender como é que funciona a nossa vida, né? E aí você tem os 2 superiores, que é o Bodhisattva, que é a compaixão com relação às pessoas, e o Buda, que é o quando você se ilumina para aquilo, e aí você descobre qual que é a sua missão. Qual que é a sua missão? Propagar esse budismo Nichiren Daishonin ao maior número de pessoas. Esse é o estado de Buda. Então, isso você começa a perceber na vida com a prática, né, que consiste na recitação do Nam-myoho Renge Kyo, né, o sânscrito Nam-myoho Renge Kyo, que seria uma tradução livre
Sou devoto do Sutra do Lótus. Não, devotar. Myoho, um místico, a lei mística. Então, devotar a lei mística. Renge, simultaneidade de causa e efeito. E o Kyo é a minha vida propriamente dita. Então, sou devota do Sutra do Lótus. Sutra do Lótus tem como se diz, vários escritos para explicar a nossa evolução. Então, a gente chama esses escritos de pré-sutra do Lótus, porque eles servem como escada para a gente chegar no Sutra do Lótus, que é vamos dizer assim, a obra mais fundamental, mais acabada, que foi deixada por Sakyamuni, que é o fundador desse budismo, né? Que a pessoa desperta para a iluminação. Então, Sakyamuni, ele fez a meditação e ele atingiu a iluminação com 30 anos, e aí ele pregou por mais 40 anos, ele propagou esse budismo por mais 40 anos. Na medida que ele despertou para a vida, que atingiu a iluminação, ele ainda propagou por mais 40 anos esse budismo. Então é aquilo que a gente fala. Seguindo esse modelo de Sakyamuni, quando eu entendo o que eu vim fazer aqui, eu me desperto, eu me ilumino para a vida, é simultaneidade de causa e efeito. A causa, descobrir o que eu estou fazendo aqui, atingir a iluminação. Isso é a causa. O efeito, simultâneo, propagar para as outras pessoas. É isso. Então eu tenho essa obrigação de propagar esse budismo para as outras pessoas. Né? Então, eu descobri esse potencial que é inerente em todas as pessoas, sem exceção. Todas as pessoas. Homem, mulher, idoso, criança, todos, sem exceção, têm esse potencial do Buda. Todos. Mas por que a maioria das pessoas não percebe isso? Porque a maioria das pessoas, de novo, simultaneidade de causa e efeito. A gente nasce, manifesta nesse plano, causa. Só que a gente vem envolto por uma escuridão fundamental. Então eu não sei que eu sou um Buda, porque eu estou numa escuridão fundamental. E essa escuridão fundamental ela se manifesta nesses 6 estados de vida baixo, do inferno até a alegria. À medida que eu vou evoluindo, ou seja, que vai dissipando essa escuridão, eu vou me iluminando para a vida, eu vou me iluminando para a vida até chegar no último estágio, que é a iluminação plena, ou seja, o estado de Buda. É o cara que, entre aspas, acordou para a vida. Ele é iluminado agora. Mas assim, de novo, dentro dessa simultaneidade de causa e efeito, mesmo eu estando no mais absoluto e extremo sofrimento, tem dentro de mim um estado de Buda. Assim como quando eu atinjo a iluminação, que eu desperto para a vida, também tem dentro de mim um estado de inferno. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é porque eu atingi a iluminação, que eu manifestei meu estado de Buda na minha vida, que meus problemas vão acabar. Não. Pelo contrário, meus problemas vão continuar. Os problemas só vão cessar quando eu morrer. Aí cessa meus problemas. Mas até esse dia chegar, eu vou viver com problemas. Então, qual que é a diferença básica dessa prática do budismo Nichiren Daishonin para as outras religiões? É que com o budismo, quando eu desperto, eu consigo gerenciar a minha vida, mesmo com os problemas. Eu não nego os problemas. Eu não escondo
dos problemas. Pelo contrário, eu descubro o meu potencial e eu vou enfrentá-los. Esse que é o diferencial que o budismo traz. Então, assim, se você olhar por esse lado do enfrentamento de quem desperta para a iluminação, como isso demanda um tempo para mim despertar, para mim me iluminar através da prática, da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, que é o Daimoku propriamente dito. Então, essa prática que requer um pouco de esforço para me atingir essa iluminação é o quê? Eu posso analisar como o budismo Nichiren Daishonin, na realidade, é uma filosofia de vida. Agora, por eu ter uma cerimônia, a hora que eu recito o Nam-myoho Renge Kyo, eu faço uma cerimônia de orar diante do Gohonzo, que é um pergaminho que quando a gente converte para o budismo, Nichiren Daishonin, você recebe um Gohonzo, um papel, né, que é o espelho da nossa vida, né, e lá está escrito em sânscrito todo, e aí no centro você vai ver com as letras destacadas maiores o Nam-myoho Renge Kyo, e lá tem os estados de vida, tudo, tal, tudo descrito. Ou seja, isso é o espelho da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente começa a praticar, a gente reflete isso, para nós fica nítido em que pé, em que estágio, em que estado de vida eu estou. Isso reflete na minha vida. Eu começo a recitar o Nam-myoho Renge Kyo, simultaneamente eu começo a ver em que estado de vida eu me encontro naquele momento que eu comecei a praticar o budismo Nichiren Daishonin. Então, por isso que o Daimoku, que é a prática principal, né, juntamente com o Gongyo, que é uma outra cerimônia, eu recito duas partes do Sutra do Lótus, né, e também faz parte da prática, né, essa outra cerimônia. E aí, nesse exercício diário, dia a dia, mês a mês, ano a ano, que eu vou, né, a partir do momento que eu me converto e começo a fazer essa prática, então esse ritual, essa prática, essa oração, tanto a principal Daimoku quanto o Gongyo, né, que o Gongyo recita-se pela manhã e ao final do dia, e o Daimoku ao longo do dia eu recito quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu achar necessário, mas eu tenho que recitar o Daimoku, que é a minha prática principal. Então, esse exercício da prática é que caracteriza o budismo como uma religião. E também a questão da fé, que é muito importante no budismo, a minha fé. Né? Então, esses dois, a prática juntamente com a fé, a prática através da Daimoku do Gongyo, me mostra essa coisa da religião. E o terceiro tripé, terceira parte do tripé, melhor dizendo, que é o estudo do budismo, é que consiste a filosofia de vida. Filosofia, porque filosofia é o amor ao saber. Então, estuda para mim saber. E aí, filosofia nesse sentido, de que eu estudo para mim conhecer, para mim saber o que é que eu estou praticando. Então, uma filosofia de vida, mais religião, mais fé é igual ao budismo de Nichiren Daishonin. Esse é outro diferencial do budismo de Nichiren Daishonin com relação às outras grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islã. Tá. Só que essa prática, por ela requerer essa prática constante, ela exige esse esforço seu para me manter nessa prática constante. Isso, de certa forma, vai trazer uma dificuldade imensa para a minha pessoa, ainda no envolto da escuridão fundamental. Então, eu tenho que romper essa barreira.
em busca dessa expansão, tanto de consciência como física, né? E aí, esse esforço, para romper essa primeira casca, quando a gente começa a praticar. Quando a gente rompe essa primeira casca e começa a expandir a nossa consciência, aí de novo, simultâneo. Então eu fiz a causa, comecei a recitar o Nam-myoho Renge-kyo, comecei a estudar e comecei a aprofundar a minha fé, que é inerente. Então eu rompo a primeira casca, aí eu já começo a expansão, tanto da minha consciência como a expansão para mim propagar esse budismo, que num primeiro momento vai dar da minha pessoa para as outras pessoas. Isso a gente chama de shakubuku. Quando junta eu e os companheiros que estão praticando a mesma filosofia de vida, essa mesma religião, o budismo, que a gente chama os companheiros de luta, de fé, aí quando eu, o outro companheiro, o outro companheiro, o outro companheiro, a outra companheira, chegamos junto nesse mesmo consenso de começar a propagar esse budismo para as outras pessoas de forma mais ampla, aí a gente tem um outro termo, que é o Kouseirufu, a paz mundial. Vou traduzir uma tradução livre, ou seja, toda aquela paz interior que eu estou sentindo individualmente, quando eu uno com os outros amigos de prática que praticam o budismo Nichiren Daishonin, e vamos para a propagação, uma propagação agora ampla. Aí a gente faz o Kouseirufu, aí a gente começa a levar a paz mundial. Mundial porque é uma coisa mais ampla. Eu saio da esfera de propagar para um, para dois, para o vizinho, para isso, para aquilo, para um amigo, para isso, para aquilo. Isso é uma coisa minha, né? E aí é inerente de mim eu querer levar isso para meus amigos, os meus parentes, primo, sobrinho, tio, tias, avós. Então, isso é shakubu. Quando eu, juntamente com meus colegas, amplia, sai, quebra essa casca e vai para uma coisa maior, para a sociedade onde eu vivo, né, no meu caso específico, na cidade de Rondonópolis, aí é Kouseirufu, é uma coisa mais ampla, né? Então, essa é a diferença. Shakubuku é uma coisa minha, individual. Um amigo, um tio, um isso, um aquilo. Juntamente com meus companheiros, aí já é uma coisa mais ampla, aí é Kouseirufu, eu já estou levando para a sociedade como um todo. Depois, o meu estado, no caso Mato Grosso, depois para a região, no caso Centro-Oeste, é Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Depois para Brasil, depois América do Sul, depois América Latina, depois o continente, né, que é lá do extremo norte da América até o extremo sul aqui na Patagônia, na Argentina, que é as Américas, né, o continente americano. Então isso já é a nível mundial. Então, olha bem, eu desperto para a coisa, depois eu propago essa filosofia de vida, depois juntamente com meus companheiros, a gente propaga para a sociedade onde a gente vive, e aí vai, até a hora que ele chega a nível mundial, escala planetária. Né? Só que tudo isso só vai ser possível quando eu despertar para isso, quando eu me iluminar para essa questão. Então, a minha missão é essa. E quando que eu percebo tudo isso? Que é o que eu vou falar agora no próximo vídeo. Valeu, um abraço.